Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o Antônio José e para mim é uma honra estar aqui novamente com você. Se você é novo aqui, vai logo se inscrevendo em nosso canal, comentando, deixando o seu like, compartilhe com os seus amigos. Isso é muito importante. A lição de hoje é a lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. Essa é a temática desta lição. Estamos no 4º trimestre da nossa escola bíblica dominical. E nesse 4º trimestre, nós temos assim uma temática biográfica de entender, estudar e procurar saber das entrelinhas biográficas da história de Paulo, apóstolo dos gentios, que traz o tema, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Jesus. O primeiro tópico dessa lição fala Paulo e o discipulado bíblico. Talvez na sua igreja você deve ter ouvido acerca dessa temática sobre o discipulado bíblico. Porém, o primeiro subtópico dessa lição fala sobre o discipulado bíblico. E aí vem uma grande pergunta: o que é discipulado bíblico? Discipulado é aprender, é ensinar a seguir e obedecer Jesus. Todo cristão é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos. O discipulado, ele põe a fé em ação. Tudo que é teoricamente a gente aprende, e no discipulado se desenvolve isso. O discipulado é parte da missão da igreja de Jesus. Inclusive, Jesus formou os seus discípulos, eram 12, e os discípulos andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, e Jesus nos deu a todos também a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. Inclusive em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20, nos fala sobre isso. Em suma, discipular é levar para Jesus, ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus, levar pessoas para que essas pessoas não se renderam ao Senhor. Inclusive, cada pessoa precisa saber sobre a salvação de Jesus. E quando se converte, ela precisa aprender a conviver para o Senhor. E o trabalho não acaba na conversão, no momento que a pessoa aceita Cristo ali na igreja e tal. Não, o discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Todo crente precisa crescer e aprender mais de Jesus. Inclusive, qualquer pessoa que queira, ela pode ser um discípulo, ou pode ser um discipulador, ou toda pessoa ela precisa ter esse chamado, essa visão, esse propósito. Jesus mandou fazer discípulo de todas as nações, sem distinção. Se converter é de tornar o discípulo de Jesus, ou seja, é missão dessa igreja fazer com que todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer aos seus mandamentos. Inclusive, o comentarista Elianai Cabral, ele nos faz uma narrativa interessante, que diz que o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem ou da grande comissão que Jesus deu aos discípulos, por ocasião de seu aparecimento e despedida. Em Mateus, por exemplo, capítulo 28, 19 e 20, faz essa narrativa. Agora, a igreja que não cuida dos novos na fé tem a fama de que a porta dos fundos é maior do que a porta da frente, ou seja, as pessoas aceitam a Cristo, se convertem e tal, como não tem ninguém para cuidar, aí o que acontece? Acabam, na verdade, indo para outras igrejas, em que outras igrejas têm cuidadores, pessoas que fazem um acompanhamento melhor do que muitas igrejas. Após
o Pentecostes, quando a igreja nasceu, ou seja, em Atos capítulo 2, historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem aventurado, ou seja, bem estruturado. Inclusive em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, a gente vê claramente que as escrituras, ou seja, a parte do ensino, da doutrina, a oração, a prática, da cobertura ali, da comunhão, do serviço, faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, por exemplo, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, ele não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-los. Atos capítulo 17, versículo 1 a 9, a gente vê essa narrativa. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 a 10, a gente vê também essa narrativa. Agora, quando existe o segundo subtópico da lição, que fala Paulo como discipulador, a gente percebe que Paulo era um homem cuidadoso, era um homem que tinha tamanha paciência com os novos na fé, numa simbologia de um pai amoroso e cuidadoso, que cuida do filho e que o acompanha. Precisamos fazer uma análise, o seguinte: para quem tem filhos, os pais são os discipuladores dos seus filhos. Deus deu a cada bebezinho que nasce um pai e uma mãe. Essas pessoas, por exemplo, elas deveriam ser a própria imagem e expressão do Pai Celestial na vida dessas crianças. Para que, por exemplo, durante toda a sua vida elas pudessem entender os atributos, o caráter de Deus. E, infelizmente, muitos pais estão falhando no discipulado de seus filhos, deixando para professor de escola dominical, para pastor, para irmão, para Beltrano, enfim. Os primeiros cuidadores da fé cristã dos filhos são, na verdade, os pais. E agora, não adianta transferir para a igreja toda essa responsabilidade, assim não dá. E a gente acredita que esse acompanhamento é que tem o papel, por exemplo, de ensinar que os seus filhos deveriam estar aprendendo em casa por meio do exemplo. É por isso que discipular crianças e ensiná-las sobre quem é Deus, sobre os mandamentos do Senhor, essas questões todas, muitas das vezes a gente pecamos quando negligenciamos essa responsabilidade. Os pais, eles precisam lembrar que o relacionamento discipulador com os filhos servirá para nutrir neles a fé e lhes ensinar por meio do exemplo prático da vivência no dia a dia dos princípios cristãos. Não tem para onde correr. A responsabilidade dos pais como discipuladores dos filhos é tamanha, é grande, porque os filhos passam a copiar o exemplo dos pais. Já é, por exemplo, analisado e falado em muitos lugares, por exemplo, que o relacionamento intencional entre um discípulo e multiplicador com outra pessoa, visando, por exemplo, torná-lo outro discípulo multiplicador, nesse sentido, os pais precisam ter pelo menos a internacionalidade, a intenção de formar seus filhos na vida cristã, a fim de que estes vivam com Jesus e conduzam outros para também segui-lo. Agora, tem um detalhe interessante. Não há como alguém, por exemplo, tomar o lugar dos pais no afeto e cuidado dos filhos. Não existe isso. Então, não adianta passar essa responsabilidade para outras pessoas, porque essa responsabilidade ela é de quem tem autoridade no lar. Os pais, acima de qualquer outra pessoa,
neste mundo são separados por Deus, exclusivamente e também de forma estratégica nesse lugar. Ou seja, o lugar que deveria ser de honra, do seu primeiro chamado, do seu primeiro ministério, do lar, e isso não apenas enquanto as crianças são pequenas, pelo contrário, mas ao longo de toda a trajetória dos filhos, porque nunca vai existir ex-filhos, nunca vai existir. Filhos é para sempre. Mesmo que os filhos morram, mas eles vão continuar sendo filhos. E às vezes eu fico me perguntando, por que tantos pais negam tal responsabilidade e falham na tarefa de desenvolver com seus filhos essa missão, esse propósito, essa disciplina? E a gente ouve várias respostas, várias delas relacionadas assim: eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu não tenho tempo para orientá-lo, eu não tenho tempo para estar. Gente, o tempo é muito importante na vida dos filhos. Inclusive, quem não tem esse nível de responsabilidade espiritual de tirar tempo, ele passa, na verdade, a fazer com que seus filhos venham sentir muitas faltas dele e venham ser adotados por traficantes, por menino de rua, por outras pessoas para orientar. Isso não é bom. Ou seja, parece assim um círculo que não tem fim. Quando os pais falham, a igreja tenta assumir responsabilidades. Mas muitos pais pensam que a igreja pode fazer o melhor e se sentem, sabe o quê? Limitados em sua tarefa em casa. As coisas assim vão se repetindo, vão andando, vão tendo outra direção, vão procurando ter outros aspectos, e aí, quando você menos imaginar, os seus filhos perderam toda aquela visão de orientação, de mentoria, e eles vão se sentir sozinhos na vida, vão se sentir na solidão do mundo, e isso não é bom. É por isso que os pais, eles precisam estar adequados e precisam quebrar este círculo de negligência, colocando as coisas na ordem correta. Ou seja, não dá para negar o fato de que há um mandamento bíblico do discipulado. Meus amigos, veja o que o texto diz, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí a Bíblia diz: ensine-as, observe, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-os na testa, escreva-os nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Isso no Antigo Testamento já era notório para o povo judeu, tanto é que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9, se vê toda essa narrativa e se percebe literalmente o povo judeu e o compromisso da criação e do acompanhamento. Porém, a desobediência a essa ordem de Deus não afetará apenas as crianças de hoje, mas seus filhos e as gerações depois deles. É muito forte isso. Precisamos retomar o padrão bíblico, retomar dos pais com os filhos. Sei que há no coração de muitos um ardor para tomar de volta o que tem sido tirado. A mais preciosa, por exemplo, tarefa de todas, sabe o que é? Que é criar seus filhos para serem os filhos do Rei dos Reis, para que seja formada uma geração firme,
em sua fé e inabalável em seus princípios. Então, precisamos voltar a ter a perspectiva bíblica, ou seja, criar os filhos para serem como para Jesus, para Deus, sabe? Essa visão, essa mentalidade, que ela venha se despertar em nós, que venhamos buscar isso, porque isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. A metodologia de Paulo para o discipulado se percebe uma coisa interessante. Por exemplo, a necessidade deles era conhecer os tipos de pessoas que encontrariam. Certamente, no decorrer do seu ministério, saber distinguir as pessoas que aceitariam a palavra de Deus com sinceridade, como mostra a parábola, por exemplo, essa didática e essa habilidade de Paulo, esse discernimento, essa pedagogia de Paulo, ela nos mostra que, por exemplo, quando nós olhamos e observamos uma das coisas, existe técnicas de ensino que elas dinamizam o estudo. Por exemplo, Jesus utilizou com os judeus religiosos e com os discípulos. Aí observe só, técnicas de ensino, orientação. Você quer discipular? Então, em primeiro lugar, tenha em mente, você precisa trazer um assunto à discussão. Para fazer o uso desta técnica, trazer o assunto à discussão, o grupo não pode, por exemplo, ser muito grande. Supõe-se que todos, por exemplo, já saibam de antemão o assunto que será discutido. Por exemplo, o líder deve orientar com firmeza, não permitir que o assunto em foco seja desviado numa reunião, numa conversa, de discipulado, de orientação, ali, importante, numa reunião em grupo, não pode ser desviado esse foco. E um fale mais que os outros, ou seja, todos têm que serem participativos. Jesus utilizou a discussão em vários aspectos, em várias ocasiões. É interessante, preste atenção. Por exemplo, Jesus utilizou isso com os religiosos do templo, João capítulo 7, versículo 14, com os discípulos, Marcos capítulo 9, versículo 30, 37. Um outro ponto aqui, é o debate. Quem está numa reunião de discipulado tem que trazer o assunto ao debate. Quando uns falam a favor e outros contra numa reunião, uma sessão declarando seus pontos de vista, outros colocando suas questões, Jesus fazia questão de viver isso aí. Jesus provocava debate, seguidos de discussão. Amados, se houver uma discussão, um debate, não tem um aprendizado. Sendo que debate se parece muito com discussão. Porém, nós temos que entender uma coisa: discussão não é de desavença, de discordância, de intriga. É trazer um assunto para um aprendizado melhor e mais aprimorado. E quando tem um outro ponto também que precisamos aprender, que é o interrogatório, né? Essa técnica, que se caracteriza por perguntas e respostas, também pode ser utilizada no início do estudo, por exemplo, para incentivar a participação de todos. Ela cativa a atenção do grupo, provocando raciocínio, provocando ali, despertando pessoas a pensar. E nós aprendemos quando somos, por exemplo, levados a pensar, a refletir sobre isso, sobre essa questão do discipulado. A gente percebe literalmente que vários dos que estão ali imbuídos e envolvidos nesse programa de discipulado, a gente percebe que, pelo menos o líder, o discipulador, ele tem que ter aquela visão de ele precisa ser um estimulador. Ele precisa ser uma pessoa que mobiliza. Ele precisa trazer aquele assunto à pauta. Ele precisa ser muito bom para abordagem. Ele precisa ser aquela pessoa, sabe, que venha colocar o tempero ali na discussão. Sabe, tem pessoas que estão numa reunião de discipulado e elas fazem muita diferença. Elas parecem que estão assim
o sal ali da reunião, elas conseguem dar um clima de vida. E o segundo tópico, por exemplo, fala o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Observe só. Primeiro subtópico fala a pregação é o ponto de partida. Amados, antes de tudo, a pessoa tem que ter um testemunho pessoal do cristão. A pessoa precisa ser um livro aberto, uma Bíblia aberta, para que o discípulo venha acreditar na sua mensagem. Se o discípulo não acreditar na mensagem, paciência, né? Tenha consciência latente do evangelismo pessoal ou em massa. A pessoa precisa ter essa visão. E aí, eu particularmente indico um livro muito bom que eu já li há muitos anos, sobre evangelismo e missões. Um livro que tem um título chamado Ganhando Almas, escrito pelo famoso evangelista T.L. Osborne, que já está com o Papai no céu. E ele tem uma mensagem muito forte, que sem dúvida o melhor livro sobre evangelismo que você pode ler. Quando eu li, para mim foi muito inspirador. O livro Ganhando Alma, de T.L. Osborne, muito inspirador. Eu aconselho todas as pessoas que estão cumprindo a sua missão de salvar almas, de salvar vidas para o reino do Senhor, ler ou presentear alguém com este livro. É um livro impactante na vida de qualquer pessoa ou ministério, tá? Agora tem um detalhe interessante, tá? Um detalhe bastante interessante. Primeiro, que Ganhando Almas é energizante, né? Ele é um livro inspirador do casal Osborne, casal dedicado para Deus, e durante muitos anos de vida, estes se tornaram evangelistas famosos no mundo, e eles enchiam auditórios, estádios de futebol, pessoas acumulavam e se reuniam em multidões para ouvir T.L. Osborne. Enfim, foi histórico a vida e o ministério do evangelista T.L. Osborne. É importante que você precisa descobrir o prazer e a satisfação de exercer esse ministério de desenvolver almas e vidas. Eu até acredito que uma das características de um cristão é quando ele é apaixonado por vidas, é apaixonado por almas. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. É por isso que o ensino, por exemplo, como eu dito assim, no segundo subtópico, fala sobre fazer discípulos, né? Essa questão de fazer discípulos se percebe algo assim interessante. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, vemos que na reta final da sua passagem pela vida terrena, Jesus deixou assim uma ordem para os seus discípulos, seguidores, e, portanto, vão vocês, discípulos, a todas as nações. E vocês vão lá e vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. O discipulado, ele significa aprender de Jesus e se tornar mais um como ele é. Todo cristão, por exemplo, é chamado para ser discípulo de Jesus e para ensinar outros a serem discípulos. Ou seja, não basta acreditar, nossa vida, deve ser, assim, não basta simplesmente assim, eu dar um crédito nisso artificial. Eu preciso ter essa entrega, esse compromisso, esse envolvimento e esse relacionamento. Por quê? O discipulado na Bíblia, quando olhamos, então Jesus aproximou-se deles. A gente percebe assim, que esse discipulado na Bíblia, a gente percebe que Jesus ele fazia abordagem, aproximação. Observe, então Jesus aproximou-se deles e disse:
por exemplo, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele começa a falar com os discípulos, portanto, vão a todas as nações. Vão fazer discípulos a todas as nações. E vocês vão batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que a palavra de Jesus era uma das últimas mensagens do seu evangelho, do seu ministério aqui na terra. Era uma das últimas palavras dele. E nessas últimas palavras se percebe assim, literalmente, que quando olhamos isso, percebemos o seguinte: com isso que todos os discípulos de Jesus, conforme está escrito assim em João capítulo 13, versículo 35, como é dito assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus, ele sempre teve esse foco no discípulo, nesse compromisso de discipulado, de orientação, de ajuda, de participação. É por isso que em Lucas capítulo 6, versículo 40, diz: o discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Amados, observe uma coisa, interessante isso, que a palavra, ela nos é enfática, que, por exemplo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade, os libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Porém, quando a gente percebe literalmente essas argumentações de Jesus de aproximação, de abordagem, até de confronto e de esclarecimento para os discípulos, revela, na verdade, a identidade de Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, me seguir, vocês vão ter que se negar mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. O discipulado, ele é muito importante para o crescimento do cristão, mas também é muito comum encontrar pessoas que não sabem com exatidão o que ele prevê, ou seja, ainda com o discipular de forma consistente, orientando, ensinando, enfim, nós somos de uma igreja, Assembleia de Deus, que está muito longe de praticar o discipulado. Aqui na nossa igreja de Santarém, por exemplo, se desenvolve o trabalho de discipulado, mas tem muitas Assembleias de Deus aí, espalhadas aí pelo Brasil, que elas não têm esse foco, o foco delas é outro. Afinal, o que é, por exemplo, você tem ideia, o que é o discipulado para algumas pessoas? Elas esquecem que tem que ter a prática de ensinar, esquecem que tem que aprender como ensinar a obedecer e a seguir a Jesus. Elas esquecem, por exemplo, que o cristão precisa ter um novo nascimento para poder revelar a sua verdadeira identidade, ou seja, ele passa também a ser displicente quanto ao compromisso de formar mais discípulos, de orientar mais discípulos, de ganhar mais pessoas. Ou seja, o discipulado, ele representa uma grande oportunidade de colocar a fé em ação. Inclusive, a parte da missão da igreja na terra, uma das verdades que a gente pode colocar aqui, é que as pessoas pensam, por exemplo, que o trabalho acabou quando a pessoa se converte. Não. Se eu não tivesse pessoas para me ajudar lá atrás, no começo da minha fé, eu nem estava na igreja. Mas, na verdade, é como se esse fosse assim, o primeiro passo. E depois disso, ela precisa ser acompanhada, senão não se firma. E ela precisa ser acompanhada, precisa aprender a viver uma nova vida íntegra e correta na presença de Deus. Enfim, gente, é uma luta muito grande. E eu confesso para vocês que cristãos antigos têm dificuldades em seguir a Jesus, imagine os novos. A pregação e o ensino. Agora, observe.
Eu passaria aqui para vocês, pelo menos 3 pontos importantes para um discipulado de sucesso, um acompanhamento de sucesso, né? Só para você ter uma ideia. Primeiro, peça a Deus que Ele ajude a ganhar almas, a ganhar vidas. Peça a Ele para ajudá-lo a ver o mundo como Ele o vê, sabe? Selecione paz, assim, pessoas, por exemplo, para que, por exemplo, que você venha acompanhar, venha orar. Então, ore por elas, mantenha uma lista de oração de pessoas, peça para Deus dar a elas oportunidades de você se aproximar delas. Por quê? Meus amados, o que nos move nessa vida são vidas, são almas. É um trabalho que não tem holofote, que não tem foco, que não tem fama, mas viver uma vida conforme a vontade de Deus antes de pregar para as pessoas é muito importante. Jesus disse: vocês são a luz para o mundo, e não se pode esconder uma cidade construída, por exemplo, sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, por exemplo. Amigos, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, você tem uma noção, a luz do Evangelho, a luz do cristão. Ela é colocada nesse ponto e nesse aspecto, tá? Amados, é importante que nós venhamos entender uma coisa, tá? Que o propósito de Deus é que nós venhamos ter esse compromisso, esse envolvimento, esse relacionamento. E uma das coisas assim, importantes para a gente se aproximar de uma pessoa é cultivar amizades com aqueles que necessitam, que a gente percebe, porque de repente as pessoas estão morrendo, se suicidando, tirando as suas vidas perto de nós. E a gente tem a boia da salvação, tem um escape, tem a porta aberta e não fala. Por exemplo, quando o Senhor mostra aqueles que necessitam de Cristo, e que Ele busca construir uma relação com eles, a gente percebe assim que, por exemplo, literalmente a gente vê na experiência bíblica que lembra que Jesus foi à casa de Zaqueu, onde muitos pecadores ali estavam reunidos ali. Embora a gente percebe o seguinte, que devamos ter cuidado para não nos colocar em um ambiente onde vamos ser, por exemplo, puxados para baixo. Temos que primeiro cultivar amizades com aqueles que necessitam de Cristo. Talvez Cristo tenha, assim, o colocado assim, numa escola, em um trabalho, em um ambiente, em um local em que você pode muito bem fazer a obra de Deus, um acompanhamento muito bom. Agora, amigos, eu te confesso uma coisa: o que ganha vidas e que faz uma diferença muito grande é relacionamento. Se você souber fazer relacionamento, faz muita diferença. O terceiro tópico dessa lição fala o discípulo com pessoas de outras culturas. Olha só, o primeiro subtópico fala a pregação para os seus irmãos. Observe uma coisa, paulatinamente, quando a gente observa os nativos convertidos em um lugar, eles começam um trabalho, ou seja, no evangelismo transcultural. Começam ali um trabalho, uma aproximação, os missionários, eles assumem o papel, a orientação ali, assim como aconteceu na Assembleia de Deus com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles começam a preparar o povo, preparar as pessoas, preparar o ambiente, orientar, ensinar a palavra de Deus, e vivem numa visão assim de propósito importante e impressionante. Porém, quando olhamos, por exemplo, o papel da igreja,
assim da igreja, tiramos como base a experiência da igreja primitiva, a gente percebe uma coisa, que precisamos aprender algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, no mundo helênico. O que é o mundo helênico? O mundo helenista, o mundo helênico, era o nome dado aos gregos, né? E para nações também vizinhas ali, as pessoas que davam muito, por exemplo, muito valor a coisas lógicas, racionais, cheias de estética, palavras bonitas, belos discursos, excelentes argumentações. Porém, dessa maneira, as pessoas elas podiam ficar facilmente reféns daquilo que com muita arte expressava-se bem, mesmo que fosse com sofisma, com engano, com orientação. Porém, quando nós olhamos as citações de Paulo, a gente vê que Paulo era extraordinário. Ele ia lá e não fazia persuasão de palavras, ostentação de verbos, de expressões, não. Ele fazia uma demonstração de poder. Já os pensadores gregos, os orientadores da Grécia, a gente percebe que o pensamento mais se baseia sobre a obra salvadora efetuada na cruz. Era o que Paulo pregava e falava. Já os gregos e os seus sábios tinham, na verdade, essa visão. É por isso que para os gregos a cruz, o evangelho era um escândalo para uns, né? Vergonha para outros, horror para os outros. Mas o ser humano costuma ter uma inclinação doentia em crenças religiosas que não conduzem a paz com Deus e uma alegria de vida. Presta atenção. É por isso que o cristianismo ele se desenvolve. As pessoas que servem a Deus têm que ser alegres e felizes, porque facilmente podem ser levadas por um discurso filosófico, bonito, mas incapaz de produzir salvação. E aí é que está o grande diferencial de quem leva o evangelho, de quem leva a palavra. Porque Paulo se dirigia, por exemplo, aos gregos e demais pagãos de seu tempo, ele levava apenas a simples palavra de Cristo, para que a fé de seus ouvintes apoiasse na sabedoria humana, sabe? Ou seja, não se apoiasse na sabedoria humana, a fim de que eles, assim, não viessem a se vangloriar. Observe, meus amigos, é por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que se glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 a 31. Mas na sabedoria de Deus. Aos nossos irmãos convém uma observação importante aqui, que Paulo, por exemplo, não prega contra a filosofia, nem incentiva a ignorância, mas se utiliza de alguns elementos gregos para a comunicação da sua mensagem, quando entendia ser necessário. Ele era um espetacular comunicador, e os gregos transmitiam o verbo, a verbalização, o vernáculo, com muita experiência e muito domínio e muita beleza. Agora, especialmente quando nós olhamos que os crentes, os cristãos da sua época, eram cristãos completamente bem preparados, muito bem preparados. Muito bem preparados, porque tinham assim como os discípulos a presença de Deus, o poder de Deus, tinham a graça de Deus, tinham o Espírito Santo, e a Bíblia mesmo fala que Jesus ele trazia um aspecto de fala, de abordagem no seu discurso e na sua palavra de muito poder, de muita graça, de muita unção. É por isso que aqui eu posso falar para você algo interessante, que se você quiser ganhar almas, ganhar vidas, discipular, eu vou te revelar aqui um dos segredos que faz o islamismo crescer muito na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Por exemplo, fora do mundo árabe,
o cristianismo, ele cresce de uma forma muito lenta, mas o islamismo cresce de uma forma estarrecedora. E qual é a característica deles? Os islâmicos têm carisma, têm aproximação, eles têm amizade, eles têm cordialidade, eles se manifestam com um resultado assim imperioso. Eles têm, na verdade, uma visão muito interessante para convencer uma pessoa ao mundo Maomé e ao Corão, para viver uma vida religiosa. Ou seja, antes de eu te chamar para ir para a igreja, primeiro eu tenho que conquistar a sua amizade. Assim eles pensam, primeiro eu tenho que conquistar a tua simpatia, a sua confiança. Entendeu como é que é o diferencial? É assim que o mundo muçulmano faz. Meus amigos, e aqui eu quero finalizar, te agradecer e até o próximo vídeo. Se esta aula te abençoou, se inscreve no nosso canal e faça parte dessa jornada. Um forte abraço.